Entendi. Aqui tá. E me perdoe, Mara, não ter lido o seu livro. Me perdoe. O livro é muito legal. Eu ainda nem terminei de consumir todo o material do Jay, tá? É muita coisa pra gente assimilar. Não dá pra derivar muito. Verdade. Esse aqui foi o relatório. Só quero chegar aqui para botar a foto. A foto do que aparece. O desenho, a ilustração do livro dela, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tudo é relatório das sessões da Priscila, da Carmen, da Paula. Foram 3. A Dani também fez, mas como eu não encontrei nada, eu garanto que ela tivesse visto o caso da Mara e o que aconteceu, eu não incluí no relatório. Muito aqui, tudo isso aqui é desenho da Priscila, tá? Isso aqui é esse desenho que ela fez. Como ela fez na viagem, foi parar em outro planeta, viu a Terra de longe, foi um monte de coisa muito interessante. Aqui é tudo da sessão da Priscila. Aí detalhe, quem quiser ver o relatório, é só pedir que eu mando para vocês. Aí, Coitado do relator. Coitado do relator. Era esse desenho que eu queria mostrar. Então, era um negócio que eu não sabia se era verde, se era laranja, se era azul, o que era aquilo que era gelatinoso e... Então isso aqui tá no livro da Mara, tá? Aí, aparentemente, essa coisa que a Priscila desenhou, então, só que ela desenhou ao contrário, eu botei esse efeito psicológico, era uma interpretação de que poderia ser isso aqui. Mas, agora vamos ver. A sessão da Virgínia, né? Vamos ver a sessão da Virgínia. Eu vou direto para... Olha, que mico. Não, algo horrível. Não, mas eu falei... Olha, e começa assim, ó. Para quem observa meus ideogramas, eles não são como se fossem... Eu percebo um padrão nos meus ideogramas. Eles são mais curvilíneos, eles não são mais como uma criança que está aprendendo a escrever. Eu percebi assim, gente, eu não reconheço meus ideogramas, eu não sei o que é isso. Eu levei muito tempo decodificando isso. Tanto é que um primeiro aqui, se você subir mais um pouco, eu não sabia nem se era biológico mesmo. Teve um que eu risquei assim, me recuso a chamar isso aqui de biológico. Aqui, ó, nesse G3 aqui, eu falei, biológico? Será que? Cara, eu não sentia que era. Então, assim, é claro que eu estou muito longe de ter experiência de decodificar o ideograma, mas a gente consegue perceber um padrão e eu não via padrão em nada aí. Não achei padrão em nada. Pode esquecer que eu também não vejo, não. Então realmente, esquece essa referência. Olha só, eu vou mostrar direto os desenhos para mostrar onde é que eu quero chegar com a Mara. Vocês acabaram de ver a ilustração lá, né? Tá aqui a ilustração. Vamos lá então agora. Olha essa aqui, ó. Eu achei que era um aquário, gente. Eu achei que eu estava num aquário. Eu não pensei, eu tenho tanta necessidade do mar, e tudo cabia um aquário. Meu Deus do céu! Não acredito que eu tô vendo. Isso aqui foi... Exatamente! Aí eu falei, não, tem que ir Mara para ver essa sessão. Meu Deus, Jay do céu! Virgínia! Que coisa mais linda! Perfeito, exatamente! Lindo! Foi a sessão mais extraordinária da minha vida. O que eu senti aqui nesse lugar, eu não tenho como... Eu acho que se tivesse um campo que pudesse medir toda a vibração que eu senti, eu acho que ele estourava. Porque foi uma coisa que eu tive catalepsia aqui, sentada. Caramba. Meu Deus! Eu fiquei absolutamente anestesiada nesse banquinho. Agora, Nossa! a colocação que eu tenho para fazer é a seguinte. Será que isso tem alguma coisa a ver lá com séries, sim ou não? Pode ter. Né? Eu até agora não sei dizer se ele era seco, se ele era no ar ou se ele era na água. Até agora eu não consegui identificar a diferença. Entendi. Porque era uma coisa aparentemente aquática que estava no ar. Exatamente. O tempo inteiro, eu não soube dizer em nenhum momento, porque a sensação que eu tinha era como se eu estivesse naquela posição da pessoa ali. Aí, olha, o que eu vi de filme passando na minha... Não sabia nem que eu tinha tanta memória. O que eu vi de filme passando era como se fosse O Segredo do Abismo. Eu estava lá embaixo e aqueles seres passavam assim perto de mim, mas só que essa se parecia uma pessoa e era uma sensação feminina, mas talvez mais pelas cores mais rosadas e meio lilás e uma coisa que era meio ciliar. Eu só sei que era tudo tão lindo que eu falei assim, gente, eu não quero que isso acabe. Eu não queria que acabasse. Era muito lindo. E com uma vibração, e como se tivesse um bumbo fazendo alguma coisa assim, e meu corpo todo vibrava. Eu olhei pra minha blusa, eu falei, gente, eu não acredito que meu coração tá batendo tanto. Eu vi a minha blusa fazer assim, ó, ela mexia. A minha blusa mexia de tanto que meu coração batia. Entendi, caramba. E eu só de falar... Por causa de tudo isso que está acontecendo, ela está vendo aqui agora, está validando as experiências dela. Eu só de falar, eu tenho revoluções intestinais, uma sensação gástrica bem estranha, como se eu tivesse vontade de ir ao banheiro, não estou com vontade, mas é uma revolução. Eu até coloquei isso, gente, só de falar, meu umbilical deu 800 voltas. Eu estou aqui no livro da Mara também. A sensação intestinal é como se fosse assim, eu vou ter um piriri, corre, que não vai dar tempo. E ao mesmo tempo, o coração parece que quer sair pela boca. E o meu corpo inteiro vibra como se fosse um choque elétrico. É um choque único. Era o poder da nave que estava vibrando meu corpo. A nave chacoalhava meu corpo. Eu falo, eu tô toda arrepiada de novo, mas é como se assim, parece, você fala assim, um choque, poxa, mas um choque é tão desagradável. Não, parecia um choque, é algo que assim como o Círio faz isso, a sensação do corpo era tão vibrante, mas era uma vibração boa. Era uma coisa assim, eu falei assim, cara, esse masoquismo não é porque não doía, mas era uma sensação de vibração muito boa. É quase que retroalimentativa, assim, cara, eu quero muito mais disso, eu preciso dessa energia. Eu não sei, é tão descritível que chega gostoso.
Nada sexual, pelo amor de Deus. Não tem nada sexual, mas é uma sensação de corpo, essa sensação. É uma sensação de vida mesmo. Mas Isso, de vida, exato. vida. Era muito bom, era muito bom sentir. Olha aqui, ó. E uma vontade muito grande de que aquilo ficasse perdurando. Exato. Olha aqui, ó. Caramba, olha aí o papelão, as caixas de papelão Lá em penduradas. cima, olha aqui, ó. O desenho que ela fez. Ó. Gente, me perdoe, as caixas de papelão. E eu achei que era um elevador Pandora. Cara, que viagem foi isso. Nossa. De papelão mesmo. Esse é o prédio lá, e aqui é uma representação do que a Mara viu, né? A nave lá saindo um monte de coisinha pra baixo, pareciam símbolos multicoloridos, né? Eu achei que era um véu de noiva, multicolorido, uma coisa assim. Parecia aqui não, até então não. Eu tive uma visão assim, me deu um negócio, vai dando uns flashes na gente, né? Me pareceu um monte de caixote, e aí eu falei assim, caixa de papelão. Porque era marrom mesmo. Aí eu falei assim, cara, tem árvore aqui embaixo, esse prédio. Aí eu olhei, parecia uma coisa verde embaixo, não sei. Ó, inesquecível, memorável, isso aí tá mesmo. Isso que vem, aí você vai correndo. Minha letra tá esquisita, minha letra tá mal escrita, porque a enxurrada de informação foi enorme. Eu errei várias vezes, eu não sou dada a errar. Normalmente eu escrevo com mais serenidade e as coisas vêm com muita intensidade. Até agora eu tô pra descobrir o que realmente aconteceu. Ó, sons de sintonização. Eu estou arrepiada. Ruídos misturados com o guarda de trânsito e burburinho da cidade. Internet de escada. Exatamente. Até na filmagem saía o trânsito, o barulho de buzina, ônibus passando, os carros circulando normalmente, tudo aquilo acontecendo. Eu não acreditava como que as pessoas do prédio não estavam vendo dos outros prédios, porque era muita coisa. É bloqueado. É intencional. É bloqueado mesmo. Aí você vê que aqui, ó, eu até errei, ó, que eu queria fazer, um troço que tava me irritando já, o barulho no meu ouvido tava me irritando, e eu comecei a errar, eu falei, aí vinha uma coisa assim, eu falei assim, escreve direito. Aí eu fui tentando consertar, e teve uns que eu risquei, e aqui em cima, Jay, se você puder subir a folha um pouquinho, sabe quando você coloca um despertador eletrônico pra ficar assim te acordando de 1 em 1 minuto pra você levantar? Era alguma coisa que me irritava, era insistente e persistia. Aí a lembrança que eu tive assim, como se fosse aquele modo soneca, que fica o tempo inteiro te irritando, acorda, eu falei, tá bom, já exatamente, levanta. O apito tecnológico me acordando, ele insistente, ele ficava apitando, mais 6 vezes pra me acordar. Era quase assim, me irritou aquilo. Eu falei, tá bom, já vou, assim, já vou levantar, tá bom. Até eu acordar e sentar e olhar pra janela, foi desse jeito, exatamente. Mas vamos lá, que eu tenho uma página 5, são 19, que é o seguinte, hoje já tá tarde lá na Europa, nós temos a Joyce e a Filipa aí, né, em Áustria e em Portugal. Então, eu vou interromper o mínimo possível, eu juro. Eu vou tentar rápido. Nós vamos. A proposta é continuar na próxima reunião, entendeu? Para não nos estender muito, porque é muita informação hoje, né? E de qualquer forma, tem a relatório do Robert e da Mirim, as sessões deles, aliás. Então, a minha proposta é nós continuar na semana que vem. Extensão minha. Oi? Tá. A Medusa no tapete voadora. Medusa no tapete voadora. Isso é maravilhoso, né? Quando vem essas coisas assim, é porque tá muito ligado no alvo, né? Parece um balão de gás daqueles que compram em parques. Alguém perdeu um? Está preso na janela só. Ou será um aquário gigante com caravelas luminescentes? Sinto um torpor do corpo, foi o que ela sentiu também, um zumbido nos ouvidos. E frágil, aspecto frágil, grandioso, colorido. Roxo. Granuloso. Eu não sabia assim, como ele mexia, eu dava a impressão de que era como se fossem várias luzezinhas que acendiam e apagavam numa sequência que queriam me dizer alguma coisa. Entendi. Aí, olha onde a mente foi. Que vergonha. Tá legal. Que vergonha. Um ser de um habitat distante. Lindo. Interagir com humanos. Um ser de um habitat distante interagir com humanos. Mas era um povo, não uma lula. E tripulante do navio, só tripulante do navio. Então você desenhou o conceito da nave. Vermelho, rubim, vibrante, amistoso. Observa a hora. Eu achei que eu tava morrendo de sono. Já eram 4 da manhã. Aí eu parei e falei assim, gente, esse torpor tem que passar do meu corpo. Eu vou ali, vou olhar a mãe. Aí dei uma volta. Aí falei assim, vou fazer a pausa. Aí voltei. Quando eu voltei, toquei, voltou tudo de novo. E mais intenso. Entendi, pô. A Virgínia, ela gosta de fazer a sessão na madrugada, né? Madrugada. Então, eu olho lá no... Ó, parece cor de gelatina, quer dizer, vermelho cereja, todas as coisas aqui, né? Muito sono, mais zumbidos nos ouvidos, coração acelerado. Eu senti muito sono. Eu falei, será que eu paro, não paro? Mas eu estava tão produtiva, eu tinha sono, mas a minha mão funcionava. A impressão que dava, até eu conversei com a minha filha, que ela também desenha. Minha filha, a impressão que dava assim, que não era eu aqui, mas que minha mão funcionava. E eu fiquei até assustada com isso, mas eu estava assim, tão feliz com o que eu estava sentindo, que eu estava deixando fluir. Entendi, muito legal, viu? Foi isso que aconteceu. Eu estava feliz vendo, assistindo tudo aquilo, eu estava filmando e continuando. Ó, aéreo marinho, fora, dentro, balão, espião, muito bom. Aí lembra aquele episódio da China, né? Do chinês com será que isso é uma variação da minha cabeça? Sei lá. Nossa, aparece uma tela, um telão com uma figura do filme O Segredo do Abismo. É um filme que... Amo aquele filme. É muito bom. Parece lá que... E quem disse que eu consegui desenhar aquilo, né? Tem sequências variadas de movimento das luzes, vibra muito, arrepiada. Translúcido, bioluminescente, angelical, amoroso, estupendo. Peça permissão para tocá-la. Se ela notou, posso tocar? Usar a palma da mão. Aí ela obtém essa informação, é fluida, luminoso, consciente, inteligente e dinâmica. Como tocar em pura luz, mas parece líquido.
projeção, uma holografia, teletransporte. É um observador atencioso, mas ele é atencioso, delicado, comunicativo, é magnífico, é inodoro. Uma ambiência... Eu falei assim, aí eu tentando manter a lucidez. Sente cheiro, que cheiro de quê? Que é isso? Se tem cor de gelatina, não tem cheiro de gelatina? Muito bom. Bombas. Ambiência de elevada energia vibracional, gratidão. Era o meu sentimento naquele momento. Gratidão policial. Gratidão. Era uma coisa transbordante em mim. Eu chegava trêmula. Pacífico, benevolente, cristalino. Há outros. Tem uma luz brilhante no céu, uma luz branca, luz vermelha, cereja, que também tinha no objeto, né? Azul. Aí avermelhado à esquerda, emana luz branca azulada. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Rapidinho, pã. Gente, o que é isso? Eu vi um ovo frito. Eu vi um ovo frito em cima do meu robozinho de aspirar o chão. Que ridículo, uma coisa gente. que tinha outros séries, Virgínia. Não é possível esse algo ter saído assim, do nada. Pode ser. Aqui, ó. Esse aqui é a filmagem do celular. Olha, eu já vi isso. E o desenho que a Paula fez, né? Bem relevante. Aí ela tá falando aqui do avermelhado à esquerda. Né? Emana luz branca. Gente, eu tô chocada. Gente, eu também tô chocada. Eu não paro de chorar um minuto. É bom, que bom. Olha como é que eu tô. Gente, eu estava amando ver vocês duas. Mas o que eu senti foi muito maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero morrer ontem. Foi muito bom. Exatamente. Vejo de onde estou. Aproxime-se do alvo o suficiente para descrevê-lo. Ainda estou paralisada com torpor inicial. Pele fria, mão suando, taquicardia. Aguarde, respire. E esse foi o momento mais da catalepsia mais profunda. Eu tentava mexer um músculo e eu não conseguia. Mas a minha mão funcionava. Aí vinha um racional assim, como assim você mexe a mão e não mexe seu corpo para ir lá tocar isso? E aí eu falei assim, respira, calma. Aquela sensação de que você quer se mexer, mas o corpo está travado. Eu falei, não briga, calma, respira. Porque eu já tive várias sensações de catalepsia. E a pior coisa que você tem é brigar. Então relaxa e deixa acontecer. Mas a sensação era muito boa. Medo zero. Medo nenhum. Movimentos hipnóticos. E depois começou a ficar intenso, como quando a gente volta da cãibra, que a perna fica morta, que volta aquela cãibra. Aí começa a ser incômodo. Paralisou minha perna e só não mexia pra filmar e o celular quase caiu da minha mão. Imagina. Eu tô assombrada. Isso. Exatamente. Ambiente extremamente energético, luz branca, como se fosse da intensidade do relâmpago. Adorando tudo isso. Aqui de novo, ela na janela, vendo o ser do lado de fora, Meu Deus do céu! Está dissipando, saindo. Escorre como fumaça do incenso de cascata. Ela diz a cascata. Vocês conhecem incenso de cascata? Que é um tubinho que você coloca num porta-incenso e ao invés de sair a fumaça do incenso sair para cima, ela sai para baixo. Isso mesmo. Vou ver depois. Aí a minha referência é a fumaça do incenso de cascata. Porque ele descia assim e ia dissipando. Mas era muito longo, muito comprido. Aí eu falei assim, até onde vai isso? Ou seja, a que altura eu estava? Não faço ideia. Estava no 10º andar do prédio. A sensação que eu tive era como se fosse uma noiva na nave, aquela coisa assim, como se você visse aquelas fotos de cima, e a noiva tá lá no altar, e o véu vai lá fora, aquilo tudo bonitinho assim, que as pessoas arrumam o véu da noiva. Exatamente. Isso mesmo. Aqui parece que você tá vendo. 30 metros. Parece que você tá vendo de cima, olhando pra baixo, né? Isso, aí eu fui pra beira da janela e tentei olhar pra baixo. Aí vi de novo o ovo frito. Eu falei, putz, que é isso, né? Muito bom, meu. Parabéns. Muito bom, parabéns. Parece levitar, está planando, move-se como se estivesse na água. No céu a imagem me faz lembrar um ovo frito, a luz azulada. Eu já estava com fome, já era quase 7 da manhã, ó. Eu direto. Ela passou a noite inteira. Sem sono. Sem sono nenhum. Aliás, eu senti sono lá, mas eu estava absolutamente alerta. Vamos lá, aqui, ó. Eu vou pular. Tudo aqui tá boas descrições. Os lados da sabedoria. Aí entrou uma parte filosófica que eu nunca fiz. Essa foi a primeira vez que eu fiz essa parte filosófica, nunca fiz isso. Acontece. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. O Caibalion, automodificado, camaleônico, né? Se transforma. Os Transformers. É como isso. Aqui veio na sua cabeça ou você foi escrevendo? A única coisa que eu tinha como fazer uma referência era o Bumblebee. Só que como eu fiquei na dúvida de como eu escrevia, eu botei os Transformers. Porque eu falei, bom, na hora que eu tiver que explicar, eu digo. O Bumblebee, ele é interativo com o piloto, que é aquele rapazinho. Só que ele tanto é um carro e amigável, ele sente o piloto sente o carro, mas ao mesmo tempo ele vira aquela coisa que eu achava aquilo fantástico. Desde criança eu adorava aquele negócio de um carrinho virar um robôzão. Exatamente, eu amo Transformers. Exatamente. Vale, meu Deus, agora eu assisti esse filme. Eu assisti esse filme do Bumblebee aí 6 vezes, de tanto que eu gostei desse filme. A sensação que eu tive ali é como se eu estivesse vendo um filme, só que ele não era um carro, ele não era um rapaz, ele não era nada, ele era uma medusa. Ele era uma era um OVNI que se transformava na medusa. Isso. Aí quando eu comecei a receber, desde o início, é uma panela. Pra mim é uma panela, uma peneira. Quando eu era criança, eu dancei com uma peneira de palha, né, com fitas. E aí me lembrou aquilo. Aí eu falei assim, cara, será que essa cúpula da medusa, ela fica acorpada naquele negócio ali que parece um ovo frito e os braços, os tentáculos ficam ali por dentro? Aí eu comecei a devagar e sabe, sei lá, o que tudo foi isso que eu escrevi. Só sei que uma coisa, eu falei, tá, e se era isso, onde é que foi parar o véu da noiva? Que
era enorme e foi parar no ouvido. Ele recolheu aquele véu. Recolheu, né? Legal. Muito bom. Aqui, ó. Quando eu comecei a filmar, ele recolheu tudinho aquela cauda. Afinal, onde estava a cauda da noiva que apareceu ao sair, né? Assim, ele parecia que ele intruindo e ia virando aquele troço que parecia o robozinho da Polishop. Entendi. Aqui, ó. Aqui já é a opinião da Virginia. Acho que tudo isso é feito para que possamos acreditar que vimos, tocamos, etc. Daí alguns não perceberem, mesmo estando no mesmo cômodo. Estamos sob a terceira dimensão, energia condensada, experimentando a matéria, e eles, nós, só fazem isso para mostrar nossas capacidades, evoluir com vontade, o mínimo de entropia, e compreender que somos todos um só com infinitas versões da fonte. Maravilha. Nessa busca pela melhoria da qualidade da consciência, harmonicamente, me parece que alguém acelera a velocidade da esteira, que por sua vez vai ficar Não, isso eu vi, cara. mais estreita. Você viu? Eu vi a esteira larga, aí a gente correndo, a velocidade da esteira mandando ver, a gente correndo. Quanto mais a gente corria, mais eu corria na esteira, mais ela fazendo assim, aí de repente a esteira sumia, e bum, aí a gente faz como se fosse um salto quântico, entendeu? Entendi. Isso é bom. Mas aí como é que eu não sei isso aí? Eu ia me chamar de louca, vamos internar, mandar tomar quetiapina, sei lá o quê. Quando ela ficar tão fino a ponto de acharmos que não temos apoio, a própria velocidade encerra o exercício, seguimos para a próxima etapa. Parece que é uma boa metáfora para o que está acontecendo com a humanidade nos dias de hoje, né? Nosso final dos tempos aí, vamos dizer. Propósito é algo tem que justificar esse aperto, né? O propósito, preparar, desmistificar e atualizar. Bom, eu gostaria de passar horas falando só sobre essa sessão, né? E, mais uma vez, é a sessão em que eu contrariamente à prática correta da visão remota, eu falei, você não acertou o alvo, ponto, final, tchau. Tchau. Você não foi em feio. Mas eu creio que tenha tido um propósito muito específico. E por um motivo bem simples, porque a única pessoa, e não é valorizando não, mas é um fato, a única pessoa que tinha condição de fazer a ligação entre a Mara e você sou eu. Através desse momento, desse específico, esse alvo, essa situação, né? Então, isso não é coincidência. Tem motivo para isso, né? Pode ser que eu não sei qual é o motivo, né? Mas está lá evidente nas sessões. É possível que tenha acontecido coisas nas outras sessões que nós não tenhamos reconhecido que tem a ver com o mesmo assunto. Novamente, quem sabe se vamos usar, eu não gosto de usar essa palavra, o pessoal usa muito no grupo, né? A energia do planeta Ceres é a mesma energia que apareceu lá, tá ligado, né? Então, eu não gosto de usar porque eu falei, eu estou além da minha capacidade de compreensão. Mas eu achei muito legal, viu? Então eu achei que tem que mostrar essa. O que eu achei também interessante, eu consegui ouvir só um dos áudios que vocês mandaram, que alguém não sabia dizer se ele era tão aquoso, dava a impressão que ele era muito aquoso, o planeta Ceres. Esse ser teria vindo de lá, será? Foi a única coisa que eu assim, será que... Eu teria que fazer uma sessão muito específica para isso, né? Mas vamos só perguntar rapidamente. Eu vou comprar o livro da Mara para saber as opiniões dela, que deve estar no livro, obviamente, porque agora eu fiquei absolutamente curiosa. Na Amazon. Na Amazon, é isso. Como e-book também. A pergunta é, a Joyce ou a Filipa gostariam de comentar alguma coisa? A própria Mara, por favor, fique à vontade. Eu achei fantástico, estou impressionada. Muito bom, achei fantástico, fantástico. Para mim foi a sessão mais profunda a nível de sincronicidade entre a história e a captação subliminar da história. E fiquei muito feliz de ver a Virginia a desenhar, porque ela conseguiu dar as expressões exatas da sensação, da perspectiva aérea, da perspectiva vista de cima, graças ao Felipe, inspiração sua. Eu quero desenhar com perspectiva, eu quero que as pessoas entendam que eu não quero uma coisa chapada. Por inspiração sua, gratidão. Bom. Mas foi muito bom. E eu queria agradecer muito a Virginia. Nossa, foi sensacional, superou todas as expectativas. Chorei muito, porque eu fiquei muito emocionada, porque foi tudo muito próximo, eu diria assim, exato. Exatamente o que aconteceu comigo, ela conseguiu captar cada detalhe. Eu estou impressionada. Eu estou sem palavras aqui, pessoal. Eu agradeço a todos vocês, esse trabalho maravilhoso, Jay, que uniu a gente, né, se conhecer, e nada por acaso mesmo, acredito nisso também. Eu também tô passada. Porque eu comecei a sentir tudo de novo, até aquela sensação da paralisia, aquilo parece que volta numa memória, tá no corpo da gente. Aí eu fiquei pensando, quando o Jay falou aquilo, eu falei assim, Jesus, eu falei, meu Deus do céu, será que eu... Aí eu fico pensando assim, aí eu já vou com outro, será que ele me contatou também? Ou será que eu peguei, como eu sou apômetra, eu peguei alguma coisa da sua impressão? Então, isso também então, eu não posso dizer assim, eu fui contatada, não sei o quê. Não necessariamente. De repente, em alguma derivação. E se você for olhar aquele prato que eu desenhei no início, que parecia uma peneira, é literalmente a cratera. Só que o dele veio pra você, não sei porquê. É normal. Qual é a relação que tem? Não, pode ser uma viagem. A peneira é a cratera. Pode ser uma viagem na maionese no seguinte sentido, ó. Uma coisa leva a outra, né? O subconsciente, a cratera, que me faz lembrar do caso da Mara Fator, que por acaso é aquela história do... Deixa eu falar, antes de eu contar essa historinha rápida, eu tenho certeza que, quando eu falei eu sou o elemento de ligação, porque eu estou representando a Stargate Brasil, todos vieram para aprender visão remota, mas essa ligação toda energética, em consciência, tudo, a Filipa, a Joyce tem contribuído muito, dada a distância dela lá, mas quando ela fala comigo eu aprendo muito, a Ana o tempo todo, então realmente tem significados profundos nessa história, né? Que transcende a minha capacidade de ver agora. Mas a história
A história da Aurélia é a seguinte, você tem o camarada que era um biólogo famoso, um professor de biologia, que foi chamado para dar uma palestra numa outra faculdade. Ele chega lá para dar palestra, só que o cara é especializado em cobra, ofídeos, né? Só sabe falar de ofídeos. Não entende mais nada. Aí ele fala, não, mas quando chega lá, tô pronto, tô com o material preparado lá, tudo lá, quando ele vai começar, hoje estamos aqui com o professor que vai falar sobre elefantes. Aí ele, puxa, elefante, eu não entendo nada de elefante. Aí ele começa a falar, não, o elefante é um paquiderme, tem aquelas 4 patas grandes, etc, aquelas orelhas enormes, aquele rabinho, e tem uma tromba comprida, e tromba parece com cobra. E por falar em cobra, aí ele começa a falar só sobre cobra, né? Então, a viagem da maionese é mais ou menos assim, ó, aqui tem um ser, já tem até aquele planeta, quer dizer, parece com aquele cara da Marafata. E por falar em casa da Marafata, vamos falar da Marafatua, né? Então é possível que tenha sido isso, né? Mas eu não elimino a possibilidade de ter ligações, né? Mas, ainda que não tenha ligação direta e imediata, no conceito mais amplo, mais elevado, mais... Certamente está tudo ligado, eu acho que está tudo ligado, né? Tudo conectado. Esse momento que nós vivemos no planeta Terra. E esse grupo faz parte desse processo por aí. Mas, ó, parabéns, maravilha. Primeiro, De parabéns. qualquer forma, errando ou acertando, nada paga. Assim, olha, você tem que fazer 800 polichinelos, 300 flectões, sei lá o que, como se fosse um militar assim, você errou, então você tem que pagar, né? Tudo bem, eu pago com gosto. O que eu senti foi tão bom que eu acho que eu ainda continuo devendo qualquer coisa que eu tenho que pagar. A Filipa tem que ir embora, tem que descansar, né, Filipa? Prazer estar contigo aqui, obrigado. Espero que tenha apreciado. Muito obrigada. Eu também vou, gente. Boa noite. Obrigada, eu agradeço, sensacional. Valeu. Experiência sensacional. Parabéns. Obrigada, Jay, pela oportunidade, obrigada por tudo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Ô, Jay, nós poderíamos mostrar a sessão do Robert e Não, da vamos Bia. mostrar. Eu não queria segurar as duas aqui. Aham. Não, mas pra mim vai ser um vexame, nem mostra. Não, mostra. Não, isso, Eu não. que isso? Menino, não se deixa ser. Olha o show que perdeu da última vez. Olha o show. Eu vou falar isso pra ela. Virgínia, o seu show hoje foi realmente. Eu que li o livro da Amara, é realmente impressionante. Verdade. Impressionante. Cara, eu tenho que catar esse livro. Eu vou catar esse livro. Eu não vi da Ana. Da Ana foi. Mas a mas tá gravado, Ana, tá? tá gravada. A Ana foi realmente o da. O meu alvo é Vinalha Fackley, né? Aqueles detalhes lá do Planeta Séries, né? Vamos ver aqui a Mirim. Vamos ver o Robert primeiro, que é mais curtinho. Robert, você lembra daquele programa maluco lá? Aqueles caras muito escrachados, né? A sandália da humildade. Lembra da sandália da humildade, né? Eu me esqueci qual era o grupo. Mônico na TV. Isso. Todos nós temos que alcançar as sandálias da humildade. Vamos lá. Eu também já calcei. As minhas estão desse tamanho. Não, mas olha, lembra, o alvo é séries, né? Então, esse caso aí da Mara foi, não, eu tenho que trazer a Mara para ver, porque isso aqui foi fabuloso. Então, vamos embora. Tem seu propósito, vamos. Então, o Antrópico, ele encontrou o que ele viu? Intenso, claridade, comercial. Ver se apareceu na Ana também, né? Rosa inanimado, mundo micro, conexões do governo. Quem sabe... Viu? Governo, também vi. Projeto Cerco. Eu já falei para vocês sobre o Projeto Cerco. Foi um projeto em que... Olha o triângulo que tinha na sessão da Ana. Da Ana. Tá certo? Sim. Triângulo na sessão da Ana. Esse desenho aqui tinha no desenho da Ana, na sessão da Ana, tinha um triângulo assim. Ó, retângulo, uma caixa. Essa caixa parece possuir algo como uma boneca. Uma certa força de evocação. Um objeto com a forma mostrada acima, moradia ou veículo.